Estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje estamos conhecendo um pouco mais do dos projetos do Instituto Nacional de Pesquisa Brasil Plural. Conosco está a professora da UFSC, Sônia Maluf. Professora, no bloco anterior a gente estava conversando sobre a importância das pesquisas antropológicas e etnográficas dentro das comunidades que são pouco conhecidas para a grande parcela da população brasileira, para uma quebra de preconceitos, para a questão da educação. Tanto para novos conhecimentos para essas comunidades, quanto para as pessoas, para nós, que não vivemos, não estamos inseridas nessa cultura. De que forma o antropólogo trabalha? Como que ele monta a sua linha de pesquisa? Bom, uma das coisas importantes do trabalho antropológico, a gente chama a pesquisa etnográfica, é a pesquisa de campo de média ou longa duração junto às populações, aos sujeitos, às comunidades que estão sendo interlocutores do processo de pesquisa, né? Então não é uma ida de uma semana, mas é uma imersão no campo que pode durar 2 meses, 3 meses, eventualmente 9 meses, 1 ano, né? Conforme o tempo que o pesquisador dispõe para fazer essa pesquisa. Então são pesquisas que o Instituto Brasil Plural realiza, são pesquisas de longa duração no campo, né? De caráter etnográfico. E uma das questões importantes é justamente aprender junto com essas comunidades, né? Ou seja, tentar nessa experiência junto a essas comunidades, que na teoria antropológica mais clássica se chama observação participante, é tentar participando da vida social, observando essa vida social, entender então esses modos de vida diferentes, esses pontos de vista, perspectivas, concepções de mundo diferentes ou específicos dessas populações, né? E em relação especificamente à questão do conhecimento, a gente, de alguma maneira, construiu dentro do IBP um conceito, que é o conceito de ciência plural, que tem como pressuposto a ideia de que qualquer grupo, população, comunidade estudada produz as suas próprias formas de conhecimento, né, que são tão legítimas quanto o próprio conhecimento científico. Professora, uma das formas que o grupo, né, o núcleo, encontrou de trazer para o Brasil, para todo mundo conhecer essa realidade, foi a apresentação do vídeo, exibir o vídeo no Seminário Nacional dos INCTs, né, que aconteceu em Brasília, do dia 2 ao dia 4 de julho. Como foi essa experiência? Foi muito interessante. Existem hoje no Brasil 126 institutos nacionais de ciência e tecnologia, financiados pelo CNPq e pelas fundações estaduais. E o IBP é um dos 9, apenas 9, né, institutos na área de humanas. Então isso já mostra um pouco que a gente tem uma tarefa que é justamente tentar mostrar para a comunidade científica nacional a importância da pesquisa no campo das ciências humanas, né? Essa discussão é uma discussão que já vem sendo feita em torno do Programa Brasil Ciências Sem Fronteiras, do qual a área de humanas ficou excluída, né? Então, uma das coisas que causou um grande impacto na nossa apresentação no seminário dos INCTs foi não só a forma do vídeo, do documentário, que sintetiza de uma maneira muito resolvida para nós, né, o que é o Instituto. É claro que o Instituto é muito mais do que está ali, mas o documentário ele sintetiza bastante os nossos objetivos, mas também porque na nossa apresentação a gente fez uma crítica e tentou colocar uma visão muito nossa do que a gente entende por inovação na ciência, do que a gente entende por transferência de conhecimento, por exemplo. Uma das coisas que a gente discutiu foi uma crítica ao conceito unívoco e de mão única da ideia de transferência de conhecimento, que parte da ideia de que nós, comunidade científica, temos o conhecimento e vamos levar esse conhecimento aos outros que não têm conhecimento. Na nossa perspectiva, que é uma perspectiva antropológica também, os outros têm conhecimento, né? E dos princípios da ideia de uma ciência plural é de que se o Brasil é uma sociedade diversa, é uma sociedade plural, que tem diferentes populações com experiências tão diferentes, é preciso que a ciência produzida no Brasil reflita essa pluralidade, né? E que o fazer científico reflita também essa pluralidade e que
consiga aprender, né, esse campo científico institucional brasileiro consiga aprender também com essas outras formas de conhecimento e de saber. E o que a professora sentiu com relação à troca com as comunidades, elas estarem sendo retratadas? Como que elas sentiram isso? Como foi vivenciar isso para elas? A visão da professora sobre isso? Então, cada experiência em campo é uma experiência singular, né? E normalmente quem escreve depois, ou um mestrado, uma dissertação, ou uma tese, ou mesmo um artigo, a partir de uma experiência de campo, de uma experiência etnográfica, vai trazer um pouco a especificidade desse encontro, né? Encontro etnográfico, dessa relação que se estabelece em campo. Uma coisa interessante é que sempre há um duplo aprendizado, que é essa ideia de que, devemos chegar na comunidade sem nenhuma interferência, isso não existe, porque pelo próprio fato do pesquisador estar lá dentro. Chegar lá e estabelecer uma relação já é uma forma de produzir alguma transformação, alguma diferença, né? Mas a gente percebeu que nesse programa comum, né, nessa orientação comum das pesquisas, que é de reconhecimento dessas outras formas de saber, em várias dessas pesquisas há um duplo aprendizado. Então, por exemplo, teve a pesquisa do Diogo que aparece no documentário, em que ele levou, o Diogo é biólogo de formação, mas fez um mestrado em antropologia, e ele levou algumas técnicas com sementes para a comunidade Guarani que ele pesquisou, e ao mesmo tempo ele aprendeu uma série de técnicas de cestaria, de outras coisas, ele aprendeu muitas coisas com eles, inclusive a fazer antropologia, né? Então, há sempre uma troca e um duplo aprendizado. E a professora também citou ali que muitos projetos, que não é apenas aqueles que estão exemplificados ou mostrados no vídeo. Como foi o processo de seleção para colocar no vídeo esses projetos que se apresentam ali? Então, a gente acabou escolhendo os trabalhos já finalizados ou que estão já com o campo finalizado ou em vias de finalização, em que já existem resultados, já existem algumas conclusões que a gente pôde mostrar no vídeo, né? Também fizemos um chamado para o conjunto dos pesquisadores para eles indicarem alguns trabalhos que poderiam representar essa pluralidade das nossas pesquisas, e foi a partir daí que a gente produziu os trabalhos. Também priorizamos nesse primeiro momento aqueles trabalhos que produziram imagens. As imagens que são mostradas com as populações foram imagens produzidas pelos próprios pesquisadores. Por isso que, inclusive, tem diferenças de qualidade, enfim, às vezes usa uma câmera super simples, outras vezes uma um pouco mais complexa, né, que capta com mais qualidade, mas a gente priorizou aquelas que tinham produzido imagens que poderiam nos ajudar a produzir um documentário mais visível, né, que traduzisse também em imagens aquilo que a gente faz. A professora, além de antropóloga, também é formada em jornalismo. Sim. Como foi a sua participação nesse sentido, unir essas duas áreas que são muito próximas, né? Como foi juntar essas duas áreas para desenvolver esse vídeo? Então, eu trabalhei muitos anos como jornalista, fui professora do Departamento de Comunicação da UFSC durante 13 anos, né, um pouco mais de 13 anos. E claro que esse conhecimento, essa experiência, ela aparece na hora que a gente vai produzir alguma coisa, né? Seja na hora de escrever, que é pensar, como é que eu vou traduzir tudo isso, e às vezes até algumas teorias complexas e tal, como é que eu vou traduzir isso de uma maneira acessível, de uma maneira que não apenas um especialista da área lê e entenda, mas que outras pessoas possam ler. Então, essa tradução numa linguagem que seja uma linguagem acessível, compreensível, sem perder a complexidade e a riqueza daquilo que a gente está trazendo, é uma preocupação que eu sempre tenho, assim, né? Tanto nas coisas que eu escrevo, que os meus alunos escrevem, eu dialogo com eles, mas também no próprio vídeo. Então, eu ajudei a produzir o vídeo, fiz aquele roteiro inicial, e a partir daí a gente conversou com o pessoal que produziu mesmo, né? Que fez as entrevistas e fez a edição, para conseguir dar um pouco uma linguagem que vá além, né, que chegue num público além da academia. Foi quanto tempo de produção para o vídeo documentário? Olha, foi bem rápido, a gente conseguiu, como a gente tinha um material muito grande já, o vídeo foi produzido em quase um mês e meio. Um mês, tempo recorde. Tempo recorde, porque a gente já tinha esse material, então o que foi produzido a partir disso? Tinha um roteiro, né, e um pré-roteiro, que depois a Eleonora Casale
construir um roteiro de gravação mesmo. E aí o que foi feito foram as gravações das entrevistas, a edição, aí o design, a arte, né, e a própria trilha sonora, que é original também. Professora, vamos fazer mais uma pausa. O UFSC Entrevista vai para o intervalo. Voltamos já.